O exercício pede para encontrar a equação geral da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto médio do segmento BC. E aí na pergunta, né, se a reta passa pela origem. Bom, primeiro vamos encontrar então a equação da reta. Bom, eu tenho o ponto A, preciso de mais um ponto, ou o coeficiente angular, né? Eu tenho várias formas de encontrar a equação de uma reta. Como vai ser difícil achar o coeficiente angular, o que a gente vai fazer é encontrar o ponto médio de BC. Então, seja M coordenada x, y, o ponto médio de BC. Então, o que a gente sabe, né? Que a coordenada x do ponto médio é a soma, é a média aritmética, né, das coordenadas de B e C, ou seja, é o x do A, nesse caso é o x do B, né, que é B e C, mais o x do C sobre 2. Isso é a média aritmética. E a mesma coisa acontece para a coordenada y. Então, a coordenada y do ponto médio, posso botar um x barra aqui só para diferenciar, é a média aritmética da coordenada y do C, né, e do B. Opa, não é x, é y. Então, é y do ponto B mais o y do ponto C sobre 2. Então, a coordenada x do ponto médio vai ser menos 5 mais 1, né, que é x do B é menos 5, o x do C é 1, sobre 2. Isso é menos 2, né? Porque vai dar menos 4. Menos 4 sobre 2, que é menos 2. A coordenada y do ponto médio vai ser o y do B, que é menos 5, mais o y do C, que é menos 1, sobre 2. Isso vai dar menos 6 sobre menos 1. Menos 6 sobre 2, que é menos 3. Então, temos que o ponto médio tem coordenadas menos 2 e menos 3. O que a gente sabe agora? Que a reta passa pelo ponto 2, 3. A reta passa por A de coordenadas 2, 3 e pelo ponto médio no segmento BC, que tem coordenadas menos 2 e menos 3. Aí eu jogo lá a equação da reta, naquele falso determinante, o x do ponto A, por exemplo, o x do ponto A e o y do ponto A. O x do ponto M e o y do ponto M. E os dois pontos que a reta passa. Então, na vertical aqui, ó, que vão ser as coordenadas do ponto A e o segundo as coordenadas do outro ponto. Um x, y qualquer da reta e termina com o x do ponto A. Então, no fim das contas, essa fórmula está dizendo assim, 3 pontos estão numa reta se eles estão alinhados, né? E aí, eu encontro as coordenadas x e y que eu estou procurando. Então, é só substituir as coordenadas do ponto A, 2 e 3, as coordenadas do ponto M, menos 2, menos 3, o x e y que é da reta, e o x do A e o y do A novamente. Resolvo esse falso determinante, né? Multiplicando os elementos da diagonal principal, menos 6, menos 2y e mais 3x, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Aqui daria menos 6, muda o sinal, mais 6. Daria menos 3x mais 3x. E aqui daria 2y menos 2y. Né? Os elementos da diagonal secundária. Esse produto a gente muda o sinal. E aí agora é só simplificar isso aqui. Eu tenho 3x mais 3x, 6x. Menos 2y menos 2y menos 4y. E o menos 6 mais 6 cancela. Igual a zero. Com isso a gente pode isolar o y. De fato aqui, como não tem o termo, a equação geral da reta não tem o c, né? Eu já posso afirmar que ela passa pela origem, mas eu posso isolar o y se eu quiser, né? 4y é igual a 6x, ou seja, y é igual a 6 quartos de x. Eu posso simplificar esse 6 quartos, que é 3 meios de x. Fica bem claro, né? Uma reta que não tem o termo independente aqui passa pela origem, mas se quer de fato afirmar, sem sombra de dúvida, que essa reta passa pela origem, pega x igual a zero, o y vai ter que ser zero, né? Então, se o x for zero, eu vou ter que y é 3 meios vezes zero, que é zero. Então, de fato, a origem, né, é o 0, 0, essa reta passa pela origem. Aqui também funciona, né? Se eu trocar o x por zero, o y dá zero. Então, essa é a equação geral da reta, essa aqui é a equação reduzida, são formas diferentes de escrever a mesma reta,
e, de fato, a reta passa pela origem. A origem é um ponto 0, 0. Ou seja, se eu trocar o x por 0, o y por 0, tem que dar essa igualdade aqui, 0. Observe que se a gente olhar no gabarito, né, essa não é a resposta para a equação da reta, né, mas se eu dividir toda essa expressão por 2, eu obtenho que 3x menos 2y igual a 0. Cada termo dividido por 2, que é o que está lá no gabarito. Então, de fato, né, essa é a reta que passa pelo ponto A e pelo ponto médio de BC.